Eu sou a Jordan. Era uma noite como tantas outras, e o tempo parecia não ter passado. Estacionei meu carro de 2010, entre uma BMW M3 azul e um Ford Mustang vermelho. As portas dele se fecharam com aquela arrogância dissimulada de quem as usava diariamente. A minha, como a minha própria presença, deslizou silenciosamente. 9 anos se passaram desde a última vez que pisei na mansão do Stewart. 9 anos desde que me afastei sem alarde, sem uma única palavra em tom elevado. Naquela época, eu não possuía nada além de uma ideia, um laptop e um relógio de pulso que, curiosamente, ainda carregava comigo. Agora, aos 33 anos, vestia um simples vestido azul marinho, resgatado do fundo do meu armário em Denver. Sem marcas, sem designers famosos, apenas linhas limpas e uma dignidade discreta. Cheguei sozinha, sem acompanhante, sem uma comitiva. Apenas eu, Jordan. A porta principal já estava aberta. Através do hall de entrada de mármore, ouvia o burburinho, risadas agudas, polidas, caríssimas. Respirei fundo e entrei. O lustre sobre a sala de jantar ainda projetava aquele brilho dourado sobre a longa mesa de carvalho, com suas 16 cadeiras, cristais reluzentes, pratas cintilantes e o aroma familiar de vitela e vinho. Nada havia mudado, exceto eu. No topo da mesa, como sempre, estava Eleonora Stewart, minha mãe. Elegante, impecável, fria. Ela virou a cabeça devagar ao me ver. Um sorriso então se formou em seus lábios, mas era um sorriso desprovido de calor, carregado de um aviso silencioso. Ora, ela começou, elevando a voz apenas o suficiente para que a equipe de serviço pudesse ouvir, a filha pródiga, a decepção, finalmente chegou. Um breve silêncio se instalou, seguido por risinhos abafados. Meu irmão, Arthur, o advogado corporativo de gravata impecável e língua afiada, riu. Meu primo, Gabriel, a voz estridente favorita de Wall Street, também. E Isabela, a esposa de Arthur, aquela que um dia me disse que o sucesso era apenas uma questão de um bom casamento. Permaneci ali, as mãos ao lado do corpo, e então veio. Você é uma vergonha para esta família, minha mãe declarou, clara, fria e audível. Ninguém se assustou. Apenas assentiram em silêncio ou desviaram o olhar. Não respondi. Não me abalei. Simplesmente caminhei e ocupei a última cadeira vazia, entre um lugar que ninguém queria e uma travessa de prata que ninguém me oferecia. Do outro lado da mesa, Arthur ergueu sua taça. Aos altos padrões, ele brindou, com um sorriso largo. Não levantei a minha, e ninguém percebeu. Ou talvez sim, e esse era o propósito. Abaixei o olhar para o meu relógio de pulso, ainda em funcionamento, ainda meu. E me perguntei, pela primeira vez em muito tempo, onde estaria aquela fotografia. Havia uma foto em algum lugar daquela casa. Foi tirada no dia da formatura de Arthur. A família inteira estava lá, perfilada no gramado da frente, em tons pastel e pérolas, segurando taças de champanhe e falando sobre legado. Eu estava na borda da imagem, não exatamente no centro, não exatamente bem-vinda. Tinha 22 anos na época. Havia acabado de concluir meu diploma em ciência da computação pela Universidade Meridian, não era uma Ivy League, não era celebrada. Recebi uma oferta para um cargo júnior de dados em uma subcontratada de defesa. Contei-lhes durante o brunch. Eleonora, minha mãe, piscou uma vez e disse, isso é um nicho. Meu pai, Fernando, nem sequer ergueu o olhar do telefone. Jordan, você sabe que ainda podemos fazer algumas ligações. Lembro-me de assentir educadamente e dobrar meu guardanapo lentamente. No dia seguinte, eu parti. Sem brigas, sem lágrimas, apenas ausência. Não bati nenhuma porta. Não me despedi. Arrumei minhas 2 malas e peguei um ônibus na estação de Stanford, com uma passagem só de ida para o Jersey City, um sonho no qual ninguém acreditava. Aquele foi o começo da Zenith. Começou em um apartamento alugado com encanamento ruim e café excelente. Eu programava em um notebook de sunga à mão, apresentava ideias para telas em conferências online com quase ninguém assistindo. Recebi não mais de 50 vezes,
antes que uma mulher, que viria a se tornar uma investidora anjo, visse algo em mim, algo que ninguém da minha própria família jamais havia visto. Ela me deu $300.000 e um relógio de pulso, um analógico simples com pulseira de couro. Ela disse: você precisará de algo para medir o tempo, não apenas horas, mas marcos. Eu usei todos os dias desde então. Quando conseguimos nosso primeiro contrato com o Departamento de Defesa, enviei uma carta aos meus pais. Não para aprovação, apenas para informá-los. Eleonora, minha mãe, respondeu 3 semanas depois. Digitada, assinada, curta, não coloque o nome Stewart em algo que possa não durar, temos uma reputação a zelar. Sem parabéns. Sem ligação. Guardei a carta. A emoldurei. Toda vez que um negócio desmoronava, eu a olhava. Toda vez que uma porta se fechava, eu a relia. E toda vez que a Zenith crescia, primeiro para 10 milhões, depois para 100 milhões, depois para 2 bilhões, eu lia aquela carta como uma bússola. Não para me guiar até eles, mas para me lembrar do quão longe eu já havia chegado. Não voltei a Virgínia. Nem para aniversários, nem para funerais, nem quando Isabela deu à luz gêmeos, nem mesmo quando meu pai ficou internado no hospital e Arthur fez um discurso sobre a união familiar. Eles nunca me convidaram, e eu nunca pedi. Até agora. Agora, sentada à mesa deles, entre seus sorrisos de escárnio e seus talheres, olhei para os rostos que um dia me disseram que eu falharia. E lembrei. Não estava ali por eles. Estava ali por outra coisa. Algo mais silencioso, mas mais pesado. Algo como um encerramento. O jantar era filé mignon com risoto de provolone, servido em louça de porcelana branca com bordas cobre. O mesmo conjunto que Eleonora havia importado de Milão no ano em que completei 17 anos. Lembro-me porque também foi o ano em que ela esqueceu meu aniversário. Arthur, é claro, estava no meio de uma de suas histórias, algo sobre uma arbitragem que quase desabou antes que ele salvasse o acordo. Segurava o garfo como um martelo de juiz e seu ego como uma condecoração. Isabela, sua esposa, completou com sua pontualidade habitual, o sócio mais jovem da história do escritório. O orgulho em sua voz tinha seu próprio brilho. Do outro lado da mesa, meu primo Gabriel falava mais alto do que o necessário, explicando a ninguém em particular porque seu gerente de portfólio estava errado sobre os mercados emergentes. Gesticulava com a taça de vinho como se estivesse conduzindo uma orquestra que só ele podia ouvir. Eleonora sentava à cabeceira da mesa, assentindo, sorrindo, conduzindo o ritmo, como sempre. Quando finalmente se virou para mim, deu um sorriso discreto e disse: ainda trabalhando com tecnologia, querida? Não tech, não cibersegurança, nem mesmo sua empresa, apenas trabalhando. Assenti. Ainda construindo sistemas. Isso foi, aparentemente, suficiente para despertar mais interesse. Gabriel inclinou-se sobre a mesa e perguntou: que tipo? Aplicativos. Sites. Coisas de cripto? Eu poderia ter lhes dito que a infraestrutura da Zenith gerenciava 15% do tráfego seguro na nuvem do governo federal. Mas não o fiz. Antes que eu pudesse responder, Arthur interrompeu, lembrando a todos como eu ficava acordada a noite toda na frente de um notebook quando criança. Eleonora acrescentou: achávamos que era uma fase. Isabela emendou, ainda cortando seu filé: você tem uma equipe agora ou ainda faz tudo sozinha? A Zenith tinha 3.000 funcionários e um novo escritório em Seul. Estávamos preparando uma proposta para a Aliança Global de Cooperação, mas mantive a resposta simples: não, tenho ajuda. O sorriso de Arthur se curvou. Eventualmente, todo mundo precisa de uma carreira de verdade. A risada que se seguiu foi suave, polida, cirúrgica. Eleonora interveio, sua voz carregada de diplomacia. Jordan sempre trilhou seu próprio caminho. Aquela palavra novamente. Diferente. Forasteira. Outra? Não uma de nós. Arthur ergueu a taça com um calor sarcástico.
Aos rebeldes da família, que encontrem o caminho de volta antes que seja tarde demais. Não levantei a minha. Em vez disso, olhei para o meu relógio. Ainda funcionando. Ainda meu. Gabriel, sempre oportunista, inclinou-se novamente. Disse que sua empresa estava investindo seriamente em startups e que eu poderia apresentar algo se quisesse. Ficaria feliz em dar uma chance ao seu pequeno projeto, ele disse com uma piscadela. Pequeno projeto. Encarei-o nos olhos e disse simplesmente, não é pequeno. Ele riu. Ah, é? Então por que nunca ouvimos falar dele? Deixei um silêncio se estender, depois respondi calmamente, talvez vocês não estivessem prestando atenção. A mesa ficou em silêncio. Isabela soltou uma risada surpresa e aguda. Ela tem uma resposta na ponta da língua. Eleonora riu, estendendo a mão para reabastecer o vinho de alguém. Estamos apenas brincando, querida. É tudo uma brincadeira. Mas não era. Não para mim. Nunca havia sido. Eles simplesmente nunca notaram. A sobremesa foi servida, mousse de limão siciliano. Não toquei na minha. Arthur estava no meio de uma história sobre depoimentos em Dallas quando uma leve batida ecoou da entrada. Um momento depois, Camila, minha assistente, apareceu na sala de jantar. Ela nunca vestia preto, a menos que eu pedisse. Naquela noite, ela vestia preto. Aproximou-se com passos firmes, ignorando os olhares surpresos, e inclinou-se ao meu lado. Sinto muito interromper, Sra. Stewart, ela disse suavemente, a voz quase um sussurro, mas o jato está pronto. O piloto está solicitando a confirmação final para Seul. Eles precisarão registrar a rota de voo dentro de 1 hora. O garfo escorregou da mão de Isabela. Bateu em seu prato de porcelana com um som abafado. Não me mexi. Obrigada, eu disse, pegando meu guardanapo de tecido. Diga ao capitão Evans que prosseguiremos conforme o planejado. Parada em São Diego para a votação do conselho. Participarei da chamada em rota. Camila assentiu uma vez, virou-se e saiu tão silenciosamente quanto havia chegado. Silêncio. Não um silêncio constrangedor. Não um silêncio confuso. Um silêncio mortal. O tipo que se instala como poeira depois que algo se quebra. Gabriel piscou lentamente. O maxilar de Arthur se contraiu. Eleonora sentou-se mais ereta, como se a postura pudesse ancorá-la a uma realidade que escorregava rápido. Jato, Arthur disse finalmente. Passei o guardanapo no canto da boca. Sim. Usamos para reuniões intercontinentais. A Zenith fechou uma parceria com Seul no último trimestre. Zenith, Gabriel ecoou. Minha empresa, eu disse simplesmente. Eleonora estreitou os olhos. Você tem um jato? Eu tenho uma empresa, corrigi. O jato faz parte da empresa. Arthur tentou rir, mas saiu um som engasgado. Então o que você está dizendo? Que você está administrando algum tipo de operação de verdade. Peguei minha bolsa, tirei meu telefone e abri de notícias. Aqui, eu disse, deslizando pela mesa. A manchete, Zenith Cloud garante contrato de infraestrutura de defesa de $800 milhões com o Departamento de Segurança Interna. Minha foto, tirada durante nossa coletiva de imprensa, aparecia abaixo. Gabriel inclinou-se para a frente. Essa é você? Assenti. Sem floreios, sem explicações. Eleonora estendeu a mão para o telefone, mas não o tocou. Observei suas mãos tremerem, apenas ligeiramente. Por que você não nos contou? Ela perguntou, a voz fraca. Teria feito diferença? Eu perguntei. O cômodo permaneceu em silêncio. Ninguém pegou seus mousses. Até o ar pareceu hesitar. Olhei para o meu relógio de pulso. Ainda funcionando. Ainda meu. Arthur foi o primeiro a falar, ou melhor, a desafiar. Sua voz tinha aquela familiaridade irritada, a mesma que ele usava no tribunal quando encurralado.
Apontou rigidamente para o meu telefone e disse que o artigo poderia ser exagerado. Olhei para ele, inclinei a cabeça. Você acha que a Global News inflaciona contratos federais de defesa? Ele não respondeu, apenas desviou o olhar. Do outro lado da mesa, Gabriel ainda lia, seus lábios se movendo enquanto ele absorvia cada manchete como se pudessem mudar se ele as encarasse por tempo suficiente. Observei seu rosto mudar à medida que os números se revelavam. A presença global da Zenith. Nossos valores de contrato. A avaliação recente. 6,3 bilhões, ele murmurou, como se as palavras queimassem ao serem proferidas. Não, eu disse gentilmente. Cruzamos 7 no mês passado. A mão de Isabela tremeu enquanto ela alcançava o vinho. Errou o copo. Eleonora ainda não havia falado. Ela estava sentada mais ereta agora, como se a postura pudesse ancorá-la em alguma versão de controle. Seus olhos permaneceram fixos na mesa, no espaço onde meu telefone havia descansado. Então ela perguntou, muito suavemente, você construiu isso sozinha? Não sozinha, respondi. Apenas não com nenhum de vocês. Arthur deu uma risada seca, forçada e quebradiça. Ele disse algo sobre família, sobre como eu deveria ter contado a eles, que poderíamos ter ajudado, que éramos sangue. Mas eu me lembrava muito bem da reunião que ele teve com meu pai quando eu tinha 25 anos. Aquela em que ele me chamou de responsabilidade e aconselhou que mantivessem meu nome fora do boletim de Natal. Não levantei a voz. Apenas lhe disse, você pensou que eu era ruim para a marca Stewart. Eleonora finalmente olhou para cima. Famílias dizem coisas que não querem dizer. Tirei um pedaço de papel dobrado da minha carteira, amassado, mas cuidadosamente guardado. Deslizei-o pela mesa em sua direção, à carta dela, de anos atrás. Digitada, assinada, fria. Você me disse para não colocar o nome Stewart em nada que pudesse não durar. Ela não tocou, apenas encarou. Gabriel inclinou-se, de repente ansioso. Ele falou sobre como sua empresa estava explorando tecnologia, mencionou possíveis colaborações, redes, capital. Deixei-o terminar, então disse simplesmente, não estamos buscando investimento. Isabela interveio, tentando suavizar as coisas. Ela disse que, se soubessem, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Talvez eles tivessem me apoiado. Olhei para ela, não com raiva, apenas cansada. Elas foram diferentes, eu disse. Só não para mim. Eleonora finalmente estendeu a mão em direção à carta, mas parou no meio do caminho, sua mão pairando. Observei-a hesitar, não por causa do que eu havia me tornado, mas porque tocar naquela carta significava admitir que a havia escrito. Meu telefone vibrou na minha bolsa. Camila, pontual. Levantei-me, dobrei meu guardanapo e o coloquei ao lado da sobremesa intocada. Tenho uma votação do conselho em 6 horas. Estamos concorrendo a um contrato extremamente importante. Virei-me para sair. A voz de Eleonora me alcançou no ar. Por que hoje à noite, Jordan? Por que vir de alguma forma? Parei na soleira da porta, ainda de costas para eles. Então eu disse, para ver se algo havia mudado. Virei-me para encará-los uma última vez. Não mudou. Passei para o corredor. Atrás de mim, a sala de jantar prendeu a respiração, como um palco depois que as cortinas caem. Mas os atores ainda não sabiam o que fazer. Então, a corrida começou. Arthur foi o primeiro, sempre o mais rápido a mudar de rumo. Jordan, espere. Talvez devêssemos falar sobre investimentos. Se a Zenith está se expandindo, pode haver alinhamento. Parceria estratégica. Virei-me o suficiente para ele ver meu rosto. Você quer dizer, agora que você acredita que eu existo? Ele não disse nada. Gabriel seguiu. Ei, escute. Eu sempre acreditei em você. Quer dizer, eu sabia que você era inteligente. Eu só não percebi. Ele parou.
Você não percebeu que parei de precisar da sua aprovação anos atrás, eu terminei para ele. Isabela ofereceu um pequeno sorriso, polido e ensaiado. Se você estiver contratando, eu, na verdade, tenho explorado campos adjacentes à tecnologia. Olhei para ela por um momento. Ela costumava rir quando eu tentava explicar o que fazia. Ela uma vez disse a um amigo da família que eu trabalhava com telas. Você consegue citar uma linguagem de programação? Perguntei. Sua boca se abriu e depois se fechou. Ela desviou o olhar. E então, finalmente, Eleonora levantou-se da cadeira. Caminhou em minha direção lentamente, cada passo mais sob controle do que sobre graça. Você está com raiva, ela disse. Eu entendo. Mas não deixe o orgulho fechar portas que a família pode ajudar a manter abertas. Aquela palavra novamente. Família. Você teve 9 anos para abrir uma porta, eu disse. Você escolheu fecha-la. A voz de Eleonora suavizou, quase maternal. Você ainda é uma Stewart. Isso significa algo. Significa tudo para você, eu disse. E nada para o mundo que eu construí. Ela se encolheu ligeiramente, mas eu vi. Ela estendeu a mão para tocar meu braço, talvez para me puxar de volta por instinto. Afastei-me. Não, eu disse. Isso não é uma briga. Isso é um limite. Meu telefone vibrou novamente. Camila. Coloquei meu casaco. Sem pressa, sem drama, apenas finalidade. Ao chegar à porta da frente, virei uma última vez, não para eles, mas para casa. Para sua quietude, seu peso. Vocês sempre pensaram que eu parti porque falhei, eu disse. Mas eu parti porque finalmente entendi. Eu não precisava passar nos seus testes. Eu criei minhas próprias regras. Então abri a porta. Lá fora, o carro esperava, motor silencioso, motorista já de pé ao lado dele. O ar estava frio, mas pela primeira vez em anos, não me atingiu. O vento pegou a borda do meu casaco enquanto eu saía. O carro já estava quente. O motorista assentiu, pegou minha bolsa sem uma palavra. Camila o escolheu bem, eficiente, invisível, preciso. Atrás de mim, pude ouvir a porta da frente render ligeiramente. Ela não se fechou. Eles ainda estavam observando. Claro que estavam. Famílias como a minha só sabem perseguir o que já perderam. Deslizei para o banco de trás. Coro silencioso, familiar. Enquanto o carro se afastava da propriedade do Stewart, não olhei para trás. Nem uma vez. Nem para as colunas. Nem para as janelas. Nem para as pessoas que um dia mediram meu valor pelo lugar onde eu sentava à mesa de jantar, pelo vestido que eu usava ou pelo carro que eu dirigia. O silêncio dentro do carro era diferente do que eu havia deixado para trás. Este silêncio não era tenso. Era merecido. Olhei para o meu relógio de pulso. O ponteiro dos minutos avançou. Ainda funcionando. Ainda meu. Na manhã seguinte, as mensagens começaram. Um pedido de conexão no LinkedIn de Isabela. Um recado de voz de Arthur, deveríamos nos reconectar. A sinergia familiar tem valor. Um e-mail longo e excessivamente escrito de Gabriel sobre inovação colaborativa. E de Eleonora, uma nota manuscrita entregue por um mensageiro, papel prensado, bordas com culpa. Deveríamos reconstruir. Você nos deixou orgulhosos. Não respondi. Em vez disso, encaminhei todas as mensagens para Camila com uma instrução de 2 palavras, lista de bloqueio. Naquela noite, uma entrega chegou à mansão Stewart. Uma única caixa, sem cartão. Dentro dela, a carta que Eleonora uma vez me enviou, dobrada ao lado de uma foto da mesa de jantar deles, tirada de fora da janela. Meu assento, vazio. A nota dizia apenas, eu estava lá. Vocês simplesmente não me viram. Alguns de nós nunca fomos realmente convidados à mesa, mas ainda nos lembramos de quem desviou o olhar. Você não precisa explicar.
Apenas deixe uma palavra que eles nunca disseram. Obrigada por ouvir o relato de Jordan. Conte aqui nos comentários o que achou dessa história, vamos adorar ouvir. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para mais histórias impressionantes.